mesa no livro de Juízes, capítulo de número 4, e eu vou ler do verso 6 ao 8. Trago a paz do meu pastor Israel. Congregamos na de Belém, setor 39, Jardim São Pedro. Que os irmãos recebam a paz do nosso pastor, que assim intercede por nós, para que possamos ser útil para o reino e obedecemos a voz de Deus. E aqui estamos. Eu vou ler alguns versículos e concluo a leitura. Juízes, capítulo 4, verso 6 em diante, diz assim: Ela mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, Naftali, e disse: Porventura, não te ordenou o Senhor, Deus de Israel, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei em tua mão. E disse-lhe Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Se assente, por gentileza. Me permita ser muito sumária em minhas palavras e transmitir apenas o que o Espírito Santo me conduz. Josué agora, ele morreu, está morto. E ao contrário de Moisés, Josué, ele não preparou um sucessor para ficar no seu lugar. E isso é muito sério, porque nós precisamos entender que todo lugar onde o Senhor nos permite passar, estar, exercer, seja no meio religioso ou corporativo, nós precisamos nos lembrar que não é vitalício, é passageiro. Então todo lugar que Deus permite você passar é para um propósito e para um tempo. Então, durante esse tempo, fique atento para executar o propósito a qual o Senhor te colocou e confiou em tuas mãos. Em todo lugar, situação, seja meio religioso ou corporativo, você estando ali em destaque, em liderança, o Senhor te confiou algo por um propósito e por um tempo. Mas nós não podemos nos esquecer de levantar discípulos naquela situação, naquele cargo, naquele meio, naquele cenário. Nós sempre precisamos estar atentos. Eu estou aqui, vou dar um exemplo, tocando, mas eu preciso sempre estar atento para ver se Deus conta comigo para ensinar alguém a tocar. Eu estou aqui liderando, mas eu preciso sempre estar atento, porque tem chamados de liderança no meio de jovens. Então eu preciso estar sensível à voz de Deus. Olha, você vem aqui, porque eu já identifiquei que tem um dom de liderança, um chamado de liderança sobre a tua vida. Já fica aqui comigo nos ensaios para você já ir entendendo como é que faz. Olha, eu já vi que você tem chamado de regência. Então, todas as vezes que formos ensaiar, você fica aqui do meu lado e você já vai vendo como é que rege, porque daqui a pouco Deus vai levantar você. Olha, eu vi que sobre a tua vida tem um dom de oratória, e Deus vai te usar para ministrar a palavra dele. Então você já vai lendo, e do seu jeitinho você já vai tendo algumas oportunidades, porque o Senhor conta contigo nas nações para pregar em tempo e fora de tempo, até os confins da terra. Olha, eu já vi que você tem um dom do louvor. Ai, irmã, mas eu sou tímida. Mas já vai ensaiando na tua casa, porque através da tua adoração Deus quer curar alguém. Nós precisamos estar atentos, não competindo, mas sensíveis ao Espírito Santo de Deus, aos chamados que o Senhor distribuiu no meio do povo, porque tem ministérios parados por falta de sensibilidade nossa, mas o Senhor está dando sensibilidade para alguém, e a partir de hoje você vai ficar atento, eu vou ficar atenta, porque Deus conta conosco para que ministérios sejam levantados. Precisamos estar sensíveis, não competindo um com os outros, mas levantando, ajudando, intercedendo, direcionando, ensinando, dando estratégia, porque o rei
glória continua sendo dele. Ao contrário de Moisés, Josué não prepara alguém para ficar no seu lugar. Não tem sucessor. Josué morre, jovens. E agora que ele morre, o povo agora é novo. Já levantou uma nova geração. E o problema de se levantar uma nova geração é que essa geração que se levanta não conhece o Senhor. E coisa triste, é uma geração que não conhece a Deus. Por quê? Porque você começa a servir a Deus de acordo com o que disseram para você. Você não tem experiência. E o problema de não ter experiência com o Senhor é que você começa a não ter reverência diante dele. Você não trata o Senhor como ele deveria ser tratado. Por quê? Porque você não conhece ele. Você não sabe que quando entra na casa do Senhor precisa guardar o pé, porque ele é santo. Nós começamos a nos esquecer e começamos a ter mais comportamentos de reverência para quem está na terra do que para o Senhor, que é rei de tudo. Nós aprendemos que diante de um juiz na terra, nós precisamos saber entrar e saber sair. E quando um juiz está falando, ninguém conversa, ninguém masca chiclete, ninguém entra de bermuda. Mas diante do juiz da terra, irmã, por quê? Porque eu estou vendo. Mas diante do juiz do céu, nós começamos a nos comportar de qualquer jeito. Por quê? Porque ele é misericordioso. Mas há um Deus de amor e também de justiça. E é por isso que ele nos reúne nesta noite para nos ensinar. Por quê? Porque o óbvio precisa ser dito. Senão eu entro e saio da casa do Senhor do mesmo jeito que eu entrei. Eu só fui, gastei 2h30 e volto para a minha realidade sem transformação de caráter, sem mudança, sem arrependimento, sem aquele pensamento de preciso melhorar. E essa geração que se levanta não conhece a Deus, então não tem reverência, entra e faz de qualquer jeito, trazendo uma verdade aplicada para os dias de hoje. É como se aquela geração entrasse no culto e ficasse dispersa. Por quê? Porque não sabe que Deus é santo, que precisa ter reverência, que uma vez que entra, guarda o pé. Olha, não conversa comigo, porque é um Deus que é santo e ele está respirando o meu culto. Há um Deus que é poderoso e ele está respirando a minha adoração. Se eu não conheço quem é Deus, eu entro, eu canto, porque eu já conheço a letra, eu já falo. Por quê? Porque já estou acostumada a me comportar daquele jeito. Eu já prego, por quê? Porque essa história aqui eu já conheço e começo a pregar porque estou acostumada. E nós começamos a viver uma bola de neve de religiosidade. E ninguém conhece a Deus, ninguém rompe, ninguém começa a sentir mais o cheiro de Deus, não tem sinais, não tem milagre. E nós começamos a entrar num sistema que não tem cura, não tem libertação, não tem transformação de caráter, não tem arrependimento. O demônio não sai mais, começa a participar do culto, mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, porque Deus nos reuniu na noite de hoje. Por quê? Porque é semana de sinais, é semana que o Senhor vai manifestar a glória dele. Irmã, eu sei e eu quero fazer missão. Então começa fazendo missão para você mesmo. Começa se arrependendo você mesmo. Porque para onde Deus quer te enviar não pode ter brecha. Não pode ter brecha de acusação. A palavra do Senhor diz que Josué morre, não levanta sucessor, e o povo começa a fazer o que acha que deve ser feito. Uma hora adora o Senhor, outra hora não quer adorar o Senhor. E é triste, juventude, igreja, irmãs, anciões, porque quando o Senhor levantava um juiz, aquele povo se consertava. Quando o juiz morria, o povo voltava às suas velhas práticas, trazendo a verdade aplicada para que nós possamos entender que não haja dúvida. É como se a liderança, o pastor, alguém de renome e importância, estivesse perto de nós, nos acompanhando na escola, no trabalho, no curso, na faculdade, nas nossas atividades diárias, e nós ficamos aqui, ó,
Não, preciso orar, preciso vigiar, não posso falar palavras torpes, eu não posso falar palavrão, eu não posso entrar em alguns sites, não, eu não posso ficar de conversa desse nível aqui no grupo de WhatsApp. Por quê? Porque tem um líder me observando, tem um pastor me observando, tem alguém de renome me observando, então eu preciso manter a estica, eu preciso manter a minha imagem, eu tenho um rótulo que me acompanha, então eu não posso mudar o meu comportamento porque tem alguém na terra me observando. Só que nós nos esquecemos que além disso tem um Deus que tem olhos como chama de fogo. Irmão, nós nos enganamos a nós mesmos, nos comportamos bem diante do homem na terra e nos esquecemos que há um Deus que é Espírito, e em Espírito Ele se manifesta. Às vezes você está lá quietinho, achando que ninguém está vendo, e o Senhor está aqui, ó. Eu estou vendo, eu estou sentindo, observando e estou ouvindo. E Ele vai dando corda, Deus vai dando corda. Mas é noite que Ele nos reuniu para falar: até quando ficareis cocheando em dois pensamentos? Ou você me serve, ou você vai para o mundo. Porque, irmã, Apocalipse 3,16 diz: porque tu és morno, nem quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Irmã, que palavra dura! É a palavra. Nós queremos fazer missões, mas a missão precisa começar primeiro em nós. Não tem como eu sair e querer convencer alguém de algo que nem eu acredito. É hipocrisia. Serve a Deus, Jesus te ama, Ele vai salvar a tua vida. Olha, Ele é santo, viu? E começo a cantar que Ele é santo, mas a minha vida não está santa. Eu cometo situações, atitudes que não agradam ao Senhor e estou magoando aquele que é santo e que mora em mim, que é o Espírito Santo. Mas o Senhor nos reuniu para que nós possamos fazer a nossa escolha nesta noite. Por quê? Porque é semana de sinais. É semana que o Senhor vai se apresentar para alguém e resgatar a alma de alguém. Meu Deus, eu sinto a graça. O Senhor vai resgatar a alma de alguém. Irmã, eu não tenho força. Vai receber força nessa noite, porque Deus não te perde. Tu és precioso demais. A guerra já foi ganha, o preço já foi pago. Nem para servir o mundo. Ah, não dá. Você não foi criado para viver ali no mundo, fazendo as práticas do mundo. Não, você é santo. E nesta noite o Senhor quer purificar as nossas vestes. Ah, meu Deus, tem de misericórdia. Arabai, kemenarabasi, arabaio. Arabadaraba, subiderreu. Sinto uma graça do Senhor aqui. E aquele povo começa a cochear em dois pensamentos. Quando o Senhor levanta um juiz, eles andam no trilho. Quando o juiz morre, eles começam a praticar as velhas práticas de novo. Um juiz está presente, eles obedecem, bate continência ao Senhor. O juiz está ausente, eles servem a Deus de qualquer maneira. Aliás, começam a servir a Deus ali de uma forma muito alavante a vontade, achando que o Senhor tem que aceitar a forma deles de prestar o culto. Só que nós precisamos entender que Deus é justiça. E de repente, após a morte de Eude, a palavra do Senhor diz que Deus entrega eles na mão de Jabem, rei de Canaã. E Jabem ali, ele tinha um comandante, Cícera, um comandante do exército. E esse comandante do exército, ele tinha 900 carros de ferro. A palavra do Senhor diz que esses 900 carros de ferro que acompanhavam o seu exército começou a oprimir o povo de Israel de uma tal maneira que eles não tinham mais força para revidar. É como se o Senhor estivesse dando liberdade para alguém aqui, mas Ele está observando o nosso comportamento. Só que chega um momento que Deus dá um basta. E agora, você vai conseguir continuar tramitando em dois pensamentos? Porque tem situação que Deus permite para que a nossa voz possa ecoar clamando misericórdia. Aquele povo agora se vê oprimido, se vê entristecido e não tem força para lutar. E a palavra do Senhor diz que neste tempo, ali eles ficaram 20 anos sendo oprimidos por Cícera e o comandante do exército. 20 anos sendo oprimidos.
ferro, de uma forma didática. 900 carros de ferro do exército, e ali aquelas pontas afiadas, aquelas rodas de ferro massacrando quem vier pela frente. Agora o povo não tem força para se levantar e se defender de forma alguma, e ali eles começam a ficar oprimidos entre eles mesmos. E eu converso com alguém aqui que tem se sentido oprimido. Por quê, irmão? Porque uma brecha foi aberta, entrou, você não percebeu, e tem uma opressão entrando aí, e você não sabe mais como sair, você não sabe mais. Irmã, eu até quero me posicionar, eu preciso ir por esse caminho, eu até quero me posicionar, eu até quero sentir a presença de Deus como as pessoas sentem, eu até quero deixar de fazer algumas coisas, mas não consigo. Mas você precisa entender que o Senhor, Ele está aqui para te ajudar. Basta um posicionamento seu. É noite de Deus dar um basta nessa opressão que está há tempos te rondando. A palavra do Senhor diz que neste tempo tinha Débora, ali aquela mulher juíza, ela atendia o povo ali debaixo da tamareira e julgava o povo debaixo da tamareira. E ali a palavra do Senhor diz que de repente ela dá uma ordem, chama Baraque. Baraque chega e ela diz assim: escuta, Deus já não mandou você se posicionar? O Senhor já não mandou você ir? Porque Ele vai entregar essa situação que está causando opressão no povo todo. Deus vai entregar a vitória através de você. E eu inicio a mensagem, já concluo a mensagem. Por quê, irmão? Porque é culto de missão, e o Senhor está conversando com alguém. Eu já não te dei ordem para você se posicionar, porque através desse seu posicionamento eu vou entregar o que estava causando opressão no povo, eu vou entregar na tua mão a vitória. Deus conta com alguém para se posicionar. Irmã, mas eu estou fazendo porque está todo mundo fazendo. O Senhor está falando, a partir do momento que você não fizer, Deus vai te usar para influenciar quem está fazendo coisa errada, e eles vão começar a ficar: nossa, mas fulano está tão diferente, nossa, mas ciclano adora tão bonito, né? Nossa, mas olha o posicionamento de fulano, não faz mais, não fala mais. Deus está dando graça e autoridade para alguém se posicionar, porque tem alguém sendo oprimido, tem um povo sendo oprimido, e o Senhor está falando, a partir do teu posicionamento, Deus vai entregar essa vitória em tuas mãos. Deus conta com um missionário e uma missionária nesta noite para romper a multidão. Por quê, irmã? Porque haverá sinais de Deus através de um posicionamento. Preciso concluir. Meu horário já está chegando ao fim. Glória ao Senhor, aleluia. Baraque, Deus não disse para você que Ele entregaria a vitória em tuas mãos? Aí Baraque diz assim: então, se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. E é por isso que a opressão continua rondando no meio do povo, porque muitas das vezes nós nos acovardamos. A ordem desce de Deus para que nós venhamos romper. Só que aí a gente acha muito careta. Ah não, eu tenho medo do que vão falar. Eu tenho medo porque vão julgar o meu jeito de falar, vão julgar o jeito que eu louvo, vão julgar o jeito que eu faço, vão julgar o jeito... O Senhor está falando para alguém se posicionar, porque a ordem vem dele. Não fica esperando aplauso, não fica esperando carinho no teu rosto, não. Não fique, não. O Senhor está falando, eu sou contigo e isso basta. A minha palavra está na tua boca. A autoridade do Senhor está sobre ti. E há uma armadura de Deus descendo sobre o... Meu Deus, eu sinto graça para dizer isso. Há um revestimento do céu descendo sobre Baraques aqui nesta noite. Aleluia. Só vou se você for comigo, Débora. Tá bom. Ó, eu até vou, mas a honra do caminho não vai ser sua, vai vir da mão de uma mulher. Tem alguém envolvendo outro alguém no projeto. O Senhor está falando, era para tu ir, mas já que você quer envolver, mas está chamando mais alguém, a honra não vai ser tua. Tudo bem? E ali eles vão. A palavra do Senhor diz que ele obedece,
convida os filhos de Naftali, Zebulon, reúne 10.000 homens. E eles vão subir ao Monte Tabor. Quando eles estão no Monte Tabor, e eu concluo a mensagem, a palavra do Senhor diz que Sísera fica sabendo que ele está lá e reúne o seu exército lá no Quizon, no ribeiro de Quizon. E ali ele manda chamar Baraque. E ali Débora vem: pode ir, Baraque, levanta-te e vai. Tem alguém que até se levanta para ir, mas quando vê de longe, treme as pernas, fala: não vai dar certo, eu acho que não vai fluir. O Senhor está dando confirmação para alguém: levanta-te e desce ao ribeiro de Quizon, porque é lá que eu vou te entregar uma vitória. Deus está respondendo alguém aqui nesta noite. Tem alguém com dúvida, com medo, com receio? Levanta-te e desce ao ribeiro de Quizon, porque é lá que eu vou manifestar a minha glória e o meu Deus, e o meu sinal. A palavra do Senhor diz que ele levanta e ele desce com os homens. E quando ele desce, eu encerro. A palavra do Senhor diz que há uma manifestação da glória de Deus naquele ribeiro. Quando nós lemos o cântico de Débora, em um dos versículos ela cita: e o ribeiro de Quizon os arrastou. O ribeiro, aquele ribeiro de Quizon os arrastou. E que a minha alma marche com poder. Houve uma manifestação de Deus naquele lugar, e Deus nos mostrou que Ele é poderoso para usar coisas comuns e pessoas inusitadas para manifestar o poder dele. O ribeiro de Quizon começa a arrastar aquele povo, porque Deus usa coisas comuns como uma chuva. Deus usa coisas comuns como uma chuva para manifestar o poder dele e fazer com que aquele ribeiro transborde e comece a arrastar o exército inimigo. Eu começo a imaginar aqueles 900 carros de ferro sendo atolados ali naquela lama, sendo atolados ali naquela guerra, e o povo recebendo a vitória de Deus. O Senhor está falando: vai se levantar, vai se posicionar, vai obedecer a ordenança de Deus, mas não tenha medo, porque quando estiver na guerra, eu uso coisa comum para manifestar o meu poder. É de chuva que você precisa, então é chuva que eu vou mandar, e o ribeiro de Quizon vai transbordar. Os carros dos inimigos, meu Deus, que graça! Os carros dos inimigos vão se atolar, mas o Senhor vai manifestar o sinal dele para alguém. É semana de Baraque se posicionar, porque haverá manifestação do poder de Deus. Deus vai usar coisas comuns e pessoas inusitadas. Choveu! Deus usou Baraque? Alguém vai falar: mas Deus usou Baraque? Pessoas inusitadas e coisas comuns se tornam maravilhas nas mãos do Senhor. Tem alguém que está ouvindo essa palavra e às vezes acha: isso não é para mim, não, estou muito longe. E o Senhor está falando: é para você mesmo. E essa noite é noite de posicionamento. A palavra do Senhor diz que ali o exército morre, só que Sísera, o comandante, ele consegue escapar. Lembra que Deus falou: por conta que você trouxe o que não era para trazer, porque Deus chamou Baraque, envolveu Débora, então tá bom. Ela disse o quê? A honra do percurso não vai ser vindo da tua mão, vai vir da mão de uma mulher. Sísera, o comandante, ele corre para a tenda de Jael. E ali, quando ele escapa a pé para a tenda de Jael, a palavra do Senhor diz que aquela mulher já estava atenta. E eu concluo a mensagem: coisa boa é conversar com alguém atento. Coisa boa é contar testemunho para quem crê. Coisa boa é andar com quem é de Deus. Já percebeu isso? Tu fala uma coisinha, a pessoa: meu Deus, é vitória. Você fala uma coisinha: nossa irmã, já ensaia o hino da vitória. Não, você fala uma coisinha, a pessoa: irmã, já prepara o culto de ação de graça. Você fala uma coisinha, a pessoa: tô sentindo a presença. Coisa boa é andar com quem crê. Deus está falando: revê tuas amizades. Tem alguém te levando para lama. E o Senhor está falando: se afaste, porque isso aí não é florzinha
Cícera. Deus está alertando alguém. E se você quiser, Ele vai começar a limpar. Deus vai começar a limpar algumas amizades. Por quê? Porque não te edifica. E Deus não te chamou para ser provérbio de vergonha. Deus te chamou para ser provérbio de honra. A palavra do Senhor diz que aquela mulher já estava atenta. Quando Cícera corre para a tenda dela, ela o convida para entrar. Por favor, pode entrar. E a Bíblia diz que ele pede água. Ele pede água. Só que ela dá o que, irmã? Leite. Sabe o que Deus está falando? Aquela mulher, ela tinha tudo para rejeitar que Cícera entrasse na tenda dela. Por quê? Eu vou abrir a porta para quem está causando guerra? Não, eu vou me esconder. Mas Deus está dando ousadia e autoridade para alguém aqui. Para de covardia. Se posiciona, porque tu faz parte da história. Mas eu só tenho uma tenda e um pouco de leite. Abre a tua tenda, porque com a tua tenda e um pouquinho de leite, Deus vai manifestar a glória dele. Você só precisa estar atenta. Você só precisa estar atento. E ali ela oferece leite. E quando ela oferece leite, o comandante de guerra, Cícera, que estava causando toda a bagunça, ele dorme, irmãs. Ele cai no sono. Sabe o que Deus está falando pela revelação da palavra? Deus está dando estratégia para alguém. Porque com a sabedoria que Deus vai te dar, uma situação que estava causando guerra vai adormecer. Você entende isso? Deus está falando, você não vai brigar, não vai expulsar da tenda, não. Você não vai gerar confusão. O Senhor está falando, vão te pedir água, mas você vai dar o melhor, vai dar leite. E essa situação que estava causando guerra vai adormecer. Deus está conversando com a alma de alguém. Estou te dando sabedoria para se comportar diante dessa situação. Tu tinha tudo para ignorar, para esnobar, para repudiar. O Senhor está falando, deixa entrar, seja educada, oferece leite, porque essa situação que está causando alvoroço vai cair no sono. E a palavra do Senhor diz que ela pega a estaca e finca na fonte, e fim de papo. Não teve guerra ali na tenda dela, não não teve confusão, não teve encrenca, mas teve uma mulher atenta, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de sabedoria. Deus está dando graça e sabedoria para alguém saber se posicionar. Mas vai pedir água, mas o Senhor está falando, vai oferecer o de melhor. Abra o teu sorriso, não vai ser grossa não, não vai ser arrogante não. O Senhor está falando, abre esse sorriso, dê-lhe um abraço. Por quê, irmão? Porque tudo isso aqui é passageiro. Ele só foi preparar o lugar, já já ele volta. E nós vamos subir. Para de guerrear contra o mesmo exército. Nós estamos indo juntos, e juntos nós subiremos, e juntos nós cearemos. O Senhor está dando graça para alguém. Por que, irmão? Porque na teoria é lindo, mas na prática, oferecer leite para alguém que está causando alvoroço não é fácil. Mas receba a graça da parte de Deus, porque Deus está colocando um fim numa situação que estava causando guerra. Com a permissão aos pastores, por gentileza, se coloque de pé, e eu preciso obedecer a voz de Deus. Eu creio em ato profético.